A gente falou no último vídeo sobre herança, e nós vimos lá como que a gente faz para uma classe herdar outra, né? Como que tudo isso funciona, como é que os comportamentos herdam, né, de outras classes e etc. Mas a gente não chegou a comentar sobre algumas características que vão ser bem interessantes que vamos falar nesse vídeo. Sendo assim, iremos falar de dois operadores que fazem total sentido quando estamos falando de herança, que são eles, a checagem de tipagem e a conversão de tipagem, ou em outra palavra, o cast. E para isso a gente vai tentar entender lá no Kotlin para que serve esses operadores, como é que eles funcionam, como é que eu faço para fazer um cast, e tudo isso utilizando um contexto de reino animal, que a gente já vai ver lá no Kotlin. Mas antes de seguirmos para o conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Seguindo para o conteúdo, eu já criei aqui um pacote chamado Herança 2, e dentro desse pacote a gente vai ver algumas coisas que a gente já viu nas aulas anteriores. Uma classe application para a gente executar o código. A gente tem a classe pessoa, que eu basicamente copiei de uma das aulas anteriores. E eu criei aqui uma série de classes com o intuito de representar um reino animal. Mas não vamos implementar essas classes porque não vamos entrar tanto nesse mérito. A primeira coisa que eu criei aqui uma classe animal, né? Eu criei aqui a classe mamífero, que herda de animal. Eu criei aqui uma classe peixe, que também herda de animal. E eu criei aqui uma classe gato e cachorro, que herdam de mamífero. E a gente vai trabalhar um pouco com esse contexto na questão da pessoa poder adotar um animal, né? Então, dentro da nossa classe pessoa, eu vou criar aqui uma variável chamada animais adotados, que vai ser uma mutable list of de animal, beleza? E dentro dessa classe pessoa, a gente vai criar aqui um método chamado adotar, onde a gente vai receber como parâmetro um animal, beleza? Aqui entra uma questão muito interessante de quando a gente está falando de herança, que é o contexto de E1, né? Sempre quando a gente trabalha com herança, a gente sempre me ajuda muito a pensar quando eu penso em E1, né? Animal é um cachorro? Não. Mas cachorro é um animal? Sim, cachorro é um animal. Gato é um animal? Sim, gato é um animal. Peixe é um mamífero? Não, peixe não é um mamífero. Isso tudo ajuda a gente a tentar entender algumas coisas por trás, né, da herança, né? E comportamentos de classe pai e filha, né? Enfim, sendo assim, quando a gente fala que tem um método adotar, a gente consegue receber qualquer tipo de animal. A gente consegue receber um cachorro, a gente consegue receber uma classe gato, a gente consegue receber uma classe mamífero e a gente consegue receber uma classe peixe, tornando assim a nossa classe genérica ali, né, com tipos, com a classe pai ali, né, a gente pode passar qualquer classe filha para dentro desse método adotar e tudo mais, né. Isso aí é um comportamento bem interessante de herança. Então, se eu colocar aqui Fernando, agora a gente vai ter o método adotar, e aqui eu consigo passar um gato, consigo passar um cachorro, até um mamífero. Tem um mamífero. Talvez a gente teria que trabalhar um pouco melhor essas classes para não permitir um mamífero, né? Porque não faz muito sentido. Talvez a gente só poderia adotar classes finais, né? Nesse gênero, ou algo do gênero. Enfim, mas vamos trabalhar com esse contexto por enquanto. Eu vou percorrer os meus animais. Animal em Fernando animais adotados. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer trabalhar com um operador chamado is. Ele vai ajudar a gente a determinar que animal é esse, né? Então eu vou colocar aqui um when, beleza? E eu vou colocar aqui animal is cachorro. Se animal for cachorro, eu posso fazer aqui um print ln é um cachorro, por exemplo. Vou colocar aqui animal is gato. E aqui é um gato. Poderia ser muito melhor esse código, mas a fins de exemplo, a gente vai trabalhar dessa forma. Porque a gente quer demonstrar o comportamento do is.
E o is, o que ele basicamente está fazendo? Ele está verificando se o animal é daquele tipo. Ele está fazendo uma checagem do tipo do animal, né? Porque lembra que animal, ele é do tipo animal. É um tipo muito genérico. Ele está aqui, ó. E a gente quer verificar através de um cachorro, fazer um comportamento diferente, através de um gato, fazer um comportamento diferente, ou através de um peixe, fazer outro comportamento. Essa que é a ideia pelo is, né? Fazer essa checagem do tipo, beleza? Então aqui, animal is mamífero, print alien, ô louco, é um mamífero. Sendo assim, se a gente executar esse código, a gente vai verificar que ele está fazendo esse reconhecimento conforme os animais que a gente adotou, né? A gente adotou um gato, é um gato. A gente adotou um cachorro, é um cachorro. A gente adotou um mamífero, e aqui está printando o louco é um mamífero. Então o is serve basicamente para isso, para fazer a checagem do tipo, beleza? Porém, o que acontece se a gente, por exemplo, trocasse a ordem daqui do nosso when, né? Vamos supor que a gente queira colocar animal aqui em primeiro lugar, né? Reparem que a ideia até deu um erro aqui, né? Porque sempre vai ser falso. Por quê? A gente sempre tem que tentar pensar naquela ideia do E1. E quando a gente está pensando na ideia de E1, se a gente pensa num cachorro, a gente fez que nossa classe cachorro herda de mamífero. Então cachorro é um mamífero. Então ele, consequentemente, ele não cairia nesse when aqui. Ele cairia aqui dentro dessa validação. Então, sendo assim, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente está trabalhando com herança, para a gente lembrar sempre desse E1, né? Pô, um cachorro, ele é um mamífero? Pô, se o cachorro é um mamífero, se eu verificar que ele é um mamífero, eu vou estar verificando se o animal é para genericamente um mamífero. E tipo, eu não precisaria colocar aqui validações se é um cachorro, se é um gato, e aí perde um pouco o contexto, né, de certa forma. Eu vou colocar aqui que é um peixe, né, porque fica estranho, que é um mamífero, mas enfim. Vou colocar aqui também que animal is peixe, né, só pra gente ter uma tratativa para peixe. É um peixe. Beleza. Consequentemente, não preciso nem explicar, né, que se for um peixe e eu fizer peixe is mamífero, vai dar falso, né? Não preciso nem explicar isso, porque a gente tem que sempre lembrar, né, do E1, beleza? Vou colocar aqui de volta. Vamos executar... deixa eu executar o código aqui, né, com is mamífero. Vamos executar e a gente vai perceber que o louco é um mamífero apareceu 2 vezes. O que, de certa forma, nesse contexto aqui, não é um comportamento muito interessante, já que eu estou fazendo pelo cachorro, fazendo pelo gato, né, que são mais específicos. Em primeiro momento, né, vou colocar esse animal is mamífero lá embaixo, né, vai ser a última validação que ele vai fazer. Já que ele não é tão genérico, e por não ser tão genérico, a gente vai colocar ele como última validação, beleza? Vamos rodar esse código e a gente vai perceber que manteve aqui o comportamento normal. Uma coisa que é interessante eu anotar aqui com vocês é que essa validação, né, do is para determinar um comportamento específico, ele não é tão interessante. A gente vai descobrir isso um pouquinho mais para frente, mas não é tão recomendado assim, né? Porque existem formas melhores de se fazer. E você colocar, é como se fosse vários ifs aqui, né? Você está validando aqui para cada tipo fazer alguma coisa, né? O que não é tão interessante quando a gente está falando de programação orientada a objetos, falando de herança, e a gente vai conhecer um pouco mais para frente alternativas melhores de se fazer isso aqui. Um segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo é sobre o cast. Vamos supor que aqui dentro das nossas classes cachorro e gato a gente vai ter um método. A gente vai ter dentro de cachorro a função latir, vai ser um print ln uau. A gente vai ter aqui dentro da nossa função classe gato a função miar, e a gente vai ter aqui miau. Beleza. O que vai acontecer dentro desse when aqui, né, que a gente tem? Uma coisa bem interessante é que
o Kotlin ele é inteligente, ele tem aquela questão do Smart Cast, né? A gente já viu isso lá no início, né? Quando a gente estava lá em programação estruturada, a gente não precisa especificar o tipo da variável e etc, né? Da mesma forma que quando a gente está trabalhando aqui com herança, né, com o animal, ele é um animal, né, uma classe um pouquinho mais genérica, quando a gente faz essa validação de animal e cachorro, dentro desse contexto ele já reconhece que animal é um cachorro, então consequentemente ele vai aparecer métodos do classe cachorro. Então se eu colocar aqui animal.latir, ele automaticamente, fica até um pouco verde aqui, verde escuro, né? Ele automaticamente entende que animal é um cachorro, mesmo a gente não tendo falado que animal é um cachorro, né? Então, a IntelliJ, né, a IDE aqui, o Kotlin, né, ele é inteligente o suficiente para indicar aqui que animal ele é um cachorro, né, dentro desse contexto. Mesma coisa aqui para gato, se a gente fizer aqui, a gente vai ter a função miar. Beleza? Se eu executar esse código, agora ele está seguindo ali as nossas funções. Vou ter a função latir? Não, porque gato não é, né, um cachorro. Então, só para deixar bem claro essa questão. Porém, vamos supor que a gente queira fazer um cast forçado de nossas variáveis, né? A gente queira falar que ele não é um cachorro, ele não é um gato, ele não é um peixe, não é um mamífero. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que ele é um gato. Então, vou só comentar essa parte aqui do código, só para a gente trabalhar um pouco. Todos os meus animais adotados são um gato. O que não é verdade, né? A gente sabe que eu tenho um cachorro, eu tenho um peixe. Mas enfim, vamos supor que eu queira forçar que é um gato. Estou convicto aqui. E a gente tem um operador chamado as, né? Que basicamente vai fazer um cast, né, do animal. Ele vai falar assim, pô, animal, ele é um gato. O as faz exatamente isso. A gente está falando que ele é um gato nessa parte do código. E, consequentemente, se eu colocar isso aqui entre parênteses e colocar um ponto aqui, eu vou ter as funções de gato. Então, eu vou colocar aqui um miar. Porém, a gente sabe que, na verdade, nem todos os meus animais são gatos, né? Então, se eu executar esse código aqui, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro de class cast exception. Porque ele não pode falar que um cachorro, ele é um gato. Cachorro, ele não é um gato. Consequentemente, a gente não consegue fazer esse cast aqui. Porém, ele existe. Talvez em alguma situação um pouco mais específica você possa trabalhar com as, né, de alguma forma. Desde que você esteja convicto que ele vai ser aquela coisa. Aqui eu não posso garantir que meu animal vai ser um gato. Porque eu posso ter um cachorro, eu posso ter um peixe e, consequentemente, vai dar esse erro. Como é que eu posso fazer, então, para fazer esse cast um pouquinho de maneira um pouquinho mais segura, né? A gente teve o when ali, né, que a gente viu que a gente conseguiu fazer um smart cast, né? Foi um cast inteligente ali por parte do Kotlin, mas a gente consegue fazer esse as, né, forçado aqui de maneira um pouquinho mais segura? Sim, a gente tem aqui o interrogação. O interrogação sempre vai nos ajudar nesse contexto de acessar de maneira segura, né? A gente tem, por exemplo, quando é ponto e vírgula, né, quando uma variável pode ser nula e etc. A gente tem o as interrogação. Se não for um gato, ele vai retornar aqui, isso daqui vai retornar nulo. Consequentemente, ele já está começando a reclamar aqui, né, que ele não pode chamar a função miar de uma coisa que pode ser nula. Porém, eu não posso fazer isso aqui porque eu não posso também, senão eu vou estar ignorando totalmente a minha regra, né, de ter verificado, pô, é um gato, né, de forma segura. Se eu fizer assim, eu vou estar quebrando toda a minha regra aqui, né. Sendo assim, eu posso acessar ela de maneira segura também utilizando interrogação. Consequentemente, se eu executar esse código, ele vai aparecer um miau, né? Não vai fazer o comportamento dos outros animais aqui, né? Poderia fazer aqui, gato, as, cachorro, ponto latir? Poderia. E dessa forma a gente estaria fazendo um cast seguro ali das variáveis. O que aconteceu com o peixe, né? O peixe, ele está passando reto justamente porque a gente não está tratando aqui, né, como com um as, né? Então, para a gente finalizar esse vídeo, a gente viu aqui, né, a gente criou uma função adotar, que recebe um animal, né? A gente criou também aqui dentro da classe pessoa animais adotados.
que é uma mutable list de animal. E a gente viu um comportamento bem legal, que a gente consegue receber dentro da nossa função adotar o tipo animal. E do tipo animal a gente consegue passar um gato, a gente consegue passar um cachorro, a gente consegue passar um peixe, justamente por conta daquele comportamento do E1, né? Sempre lembrar do E1, quando a gente estiver trabalhando com herança, ajuda bastante, né? Então, gato é um animal? Sim, então eu consigo passar ele para adotar. Né? Cachorro é um animal? Sim, então eu consigo passar ele para adotar. Peixe é um animal? Também é um animal, então a gente também consegue passar ele para adotar. Então a gente viu isso, que é um comportamento bem interessante de herança. Outra coisa, a gente viu o operador is, né, que basicamente faz a checagem do tipo. Então a gente está trabalhando ali com o tipo animal, porém, quero validar se é um cachorro, quero validar se é um gato, quero validar se é um peixe, por algum motivo quero validar. A gente então consegue fazer o uso do operador is, né? E aí a gente vai fazer animal is cachorro, animal is peixe, e aí a partir disso a gente tem um resultado boolean para a gente tratar através de um if, através de um when, como a gente fez aqui no caso. E a gente viu também que quando a gente está trabalhando com if e is ali, né, fazendo essa verificação do tipo, a gente tem que o Kotlin ele é inteligente o suficiente para determinar o tipo de maneira inteligente, né, smart cast. Né? Então, quando a gente fez aqui animal is gato, aqui dentro da nossa funçãozinha que a gente vai passar ali dentro do when, a gente percebe que a gente tem as funções de gato, né? Justamente porque já validou antes, né, se é um gato. Então a gente está acessando de maneira segura as funções do gato, né? Porém, a gente descobriu uma alternativa aqui, né? A gente viu o as, né, para fazer o cast de maneira forçada de uma variável. Porém, a gente viu que pode dar erro. Então, tem que tomar bastante cuidado, né, com esse cast. Tanto é que ele é chamado de um safe cast, né, porque ele não é seguro. E aí, para a gente burlar um pouquinho essa parte de não ser seguro, a gente utilizou o as interrogação, justamente para, é uma dúvida, né? É um gato. Né? Então eu coloquei ali essa dúvida, né? E se não for um gato, ele vai me retornar um nulo. Se for gato, ele realmente retorna ali o gato, e aí eu tenho aqui a minha função miar, né, para disparar. Porém, como eu não tenho certeza, né, pode retornar nulo, então isso aqui pode ser nulo, então eu tive que fazer um acesso seguro aqui da nossa função, utilizando a interrogação. Fiz a mesma coisa aqui para cachorro, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixa seu like, não se esqueça, se inscreve aí no canal, comenta aí no vídeo o que você achou do cast, se você acha que vai ser útil, o que você achou ali do check, né, da checagem de tipagem. Comenta aí que eu vou gostar bastante de responder as suas dúvidas, ou comentários, elogios, etc. A gente se vê no próximo vídeo, beleza?